Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai hoje trabalhar na minha vinha? O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 26º domingo do tempo comum, e a liturgia de hoje nos dá a ocasião de nós refletirmos a respeito do orgulho, da soberba, do perigo do orgulho e da soberba, e da necessidade do arrependimento e do perdão de Deus, do nosso arrependimento para receber o perdão de Deus. Pois bem, vamos começar então essa reflexão a partir da primeira leitura de hoje, que nos é proposta, retirada do livro do profeta Ezequiel. O contexto aqui é o seguinte: Deus está dizendo, por meio do profeta Ezequiel, que cada um responderá pelos seus pecados. Isto é, se o pai for mau, o pai arcará com as consequências do seu pecado e morrerá por causa do seu pecado, e os filhos não arcarão com as consequências dos pecados do pai, porque existia na época uma mentalidade que criou até um provérbio: os pais comeram uvas verdes e os filhos nasceram com os dentes manchados. E vem Deus, por meio do profeta Ezequiel, dizer: ficará com os dentes manchados quem uvas verdes comer, arcará com as consequências do pecado quem os pecados cometer. Se o pai cometeu os pecados e os filhos forem bons, os filhos se salvarão, perder-se-ão os pais. Se os pais forem bons e os filhos perdidos cometerem a injustiça, os filhos se perderão e o pai se salvará. Cada um arcará com as consequências do seu pecado. Se você começa fazendo o mal e depois você se arrepende, muda de vida e volta para Deus, você se salva. Mas se você começa fazendo o bem e depois abandona o Senhor e se desvia dos seus mandamentos, você se perderá. Então percebe que aqui, este capítulo 18 de Ezequiel quer mostrar o quê? A responsabilidade individual de cada um. Tanto no sentido de que eu não pagarei pelos erros do meu pai, nem eu, vou usufruir da virtude do meu pai. Aquilo que meu pai fizer, se para o bem, será para a salvação dele, se para o mal, será para a perdição dele, mas também que eu preciso perseverar no bem. Porque se eu começo fazendo coisas certas, mas depois me afasto de Deus e morro no pecado, usando agora uma terminologia católica, morro em pecado mortal,
vou para o inferno. Mas se eu começo cometendo erros, por mais terríveis que sejam, mas se eu me arrepender e me voltar para Deus, Deus me salvará. Por quê? Porque eu me arrependi. Pois bem, quando então o povo ouviu essa mensagem de Ezequiel, o povo começou a dizer: não, está correto não isso está errado, que negócio é esse? Isto é, aqui nós iremos pegar esta tentação, esta tendência que o homem tem de julgar Deus, de colocar Deus no banco dos réus, neste exemplo, mas esta tentação se manifesta em tantas outras ocasiões. Nós vamos ler antes aqui o texto da leitura de hoje. Eu coloquei o contexto. O texto então diz, pergunta Deus por meio do profeta: a conduta do Senhor não é correta? Ouvi, casa de Israel, é a minha conduta que não é correta? Ou antes é a vossa conduta que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morre. Morte aqui, compreendamos, morte da alma. Quando ele se perde porque ele se desviou. Mas quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou, observa o direito e a justiça, ele conserva a salvação, ele conserva a vida, arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá, não sofrerá a morte eterna. Pois bem, então quando o povo ouviu isso, muitos não gostaram e disseram: não, isso não é correto. Meus irmãos, esta tendência soberba existe muitas vezes no nosso coração. Isto é, aquela tendência de querer julgar os atos de Deus, de querer dizer o que é certo e o que é errado, de querer ter a pretensão de achar que Deus deveria agir dessa maneira e não de outra. E nós precisamos, meus irmãos, pedir a Deus que nos conceda humildade para aceitar a vontade de Deus, mesmo quando nós não a compreendemos. E às vezes isso poderá acontecer, isto é, você não compreende o porquê de Deus agir desta maneira, você não compreende talvez até porquê que a vontade de Deus é assim, porque são dessa maneira os seus mandamentos. Mas Senhor, se assim é a tua vontade, assim é o melhor. Eu renuncio, Senhor, a minha inteligência curta, a minha compreensão tão afetada pelos meus afetos, foi ótimo, a minha compreensão tão comprometida pelos meus afetos, por quê? Porque as minhas limitações, elas comprometem, os meus afetos, eles comprometem a minha compreensão. Eu não sou simplesmente movido pela sabedoria de Deus, mas as minhas paixões, elas interferem nos meus julgamentos. Então, Senhor, eu não sou de confiança, mas Tu és de confiança. Então, Senhor, eu creio na Tua vontade, eu aceito a Tua vontade, eu aceito até, Senhor, as Tuas repreensões e os Teus castigos, porque se assim Tu fazes, se essas repreensões e castigos Tu os manda, eles são o melhor para mim. A Tua vontade é sempre boa, a Tua vontade é sempre a melhor. Meus irmãos, esta primeira leitura então deve fazer com que nós desçamos do nosso pedestal de querer julgar Deus, de querer julgar os mandamentos de Deus, de querer julgar a ação de Deus na história. Eu conversava por esses dias com uma pessoa que ela assim dizia de uma maneira jocosa, brincando, mas ela estava consciente de que existia uma certa vontade de dizer aquilo. Dizia brincando, porque dizer às claras era meio complicado. Então
a pessoa dizia algo como isso: mas bem que Deus poderia fazer desse jeito, eu acho que assim seria melhor. E eu brincando também disse: nossa, o vaso quer ensinar o oleiro como deve fazer, como deve agir. E aqui, meus irmãos, eu gostaria que cada um se colocasse nessa situação, porque isso acontece conosco. Então nós precisamos nos render à vontade de Deus, nós precisamos nos curvar filialmente, confiantemente, confiando na bondade e no amor de Deus, nos curvar diante da sua vontade, dos seus ensinamentos, dos seus mandamentos e dizer: Senhor, se assim dizes, assim é o certo, assim é o melhor. E é uma das tentações do mundo moderno, de ficar dizendo o quê? Não, a vontade de Deus não pode ser essa, isso é muito duro. Não, a vontade de Deus não pode ser isso é muito radical. Mas como, meus santos? Então você está dizendo que há mais de 2000 anos a Igreja de Cristo vem ensinando o erro para agora ser a coisa correta. Você para e diz: mas gente, mas será mesmo que ainda é válido aquilo que o homem foi feito para a mulher e apenas para a mulher, e a mulher foi feita para o homem e apenas para o homem? O homem não foi feito para o homem, a mulher não foi feita para a mulher. Aí você para e se pergunta: mas será que isso ainda é válido? Será que em algumas circunstâncias? Não, em nenhuma. Deus não deixou nenhuma brecha. E você começa a dizer: nossa, Deus parece tão radical, bem que poderia ser diferente. Eu acho até que não é bem assim. Então você quer mudar o pensamento de Deus, os mandamentos de Deus, porque você quer dizer o quê? Que a conduta de Deus não é correta, a vontade de Deus não é correta. Então muito provavelmente isso que está sendo ensinado há mais de 2000 anos, quando eu me refiro ao cristianismo, se eu acrescento o judaísmo, se eu acrescentar o Antigo Testamento, nossa, há mais de 4000 anos que se ensina isso. Mas o homem soberbo, que quer ser o senhor do bem e do mal, o homem soberbo que quer ele mesmo dizer o que é o certo e o que é o errado, ele quer dizer que a conduta de Deus não é a correta. E aqui eu falei em relação ao homem e à mulher, eu poderia aqui colocar em relação ao aborto, ao assassinato de crianças no ventre de suas mães. Ora, meus santos, matar um inocente sempre foi um pecado mortal. Agora imagine matar um inocente indefeso no lugar que deveria ser o lugar mais sagrado para a criança, para o bebê, no ventre da sua mãe. E aí vem o homem moderno e diz: não, a conduta de Deus não é correta. Não, que é isso, gente? Em algumas circunstâncias, e as circunstâncias vão apenas aumentando, no início se restringe um pouco, para que uma vez passando esta liceitude de se matar uma criança no ventre da sua mãe, aí eu vou enlarguecendo, ampliando as condições que tornam lícitas aquelas atitudes. Então, gente, em caso de estupro, que é uma violência terrível à mulher, nós podemos fazer uma violência ainda maior, matar a criança. Aí quando passa esse princípio, então, naqueles casos que a criança não tem cérebro, em que o cérebro, as suas funções ou não tem ou estão comprometidas, a gente pode matar, futuramente. Mas se ela nascer cega, com algum defeito físico, a gente pode matar. Sim, porque era assim que era feito pelos nazistas, quando dizimavam as pessoas defeituosas que não tinham direito de viver, porque elas eram defeituosas. Então, não, se ela nasceu sem cérebro, futuramente se ela nasceu sem mão, se ela nasceu cega,
se ela tem alguma doença congênita, então ela não merece, ela não pode viver. Até 12 semanas, a gente pode matar, a partir da 12ª semana, e um dia a gente não pode mais. Mas a pergunta é, mas o que foi que aconteceu neste um dia após a 12ª semana? Alguma coisa de diferente, de sobrenatural aconteceu? Nada, mas é apenas vontade humana, porque agora é até o 3º mês. Amanhã eu digo não, até o 4º mês a gente não pode matar, mas quer dizer, a partir do 4º mês a gente não pode matar, mas até o 4º a gente pode. Aí nós já nos acostumamos com isso, aí damos mais um passo. Olha, não, até o 6º mês a gente pode matar, depois do 6º mês a gente não pode matar. Aí você se acostuma, aí diz, olha, até a criança vir à luz a gente pode matar, mas depois que ela nascer a gente não pode matar. Percebe? Isto é, eu vou fazendo as coisas segundo a minha vontade, sem fundamento nenhum na realidade que torne ilícito, que torne racional esta atitude, senão e simplesmente a minha vontade má e desregrada, de querer me livrar de algo que eu compreendo como um transtorno, como um estorvo para a minha vida. E quando eu pego a palavra de Deus para dizer, olha, mas esta não é a vontade de Deus, a pessoa vai dizer o quê? A vontade de Deus não é correta, a conduta de Deus não é correta. Isto é, não, isso aqui não está correto de maneira nenhuma. Por quê? Porque a minha vontade diz exatamente o contrário. Então, meus irmãos, eu gostaria que nós lêssemos este texto, tendo isso em mente. Esta tentação ainda está profundamente presente no coração do homem pecador. Pois bem, vem então o Evangelho, e ele vai tornar ainda mais clara esta inclinação do coração do homem. Diz aqui que Deus, naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, dirigindo-se ao primeiro, ele disse, filho, vem trabalhar na minha vinha. O filho disse, não quero, isto é, não quero fazer a vontade do meu pai, não quero trabalhar na vinha dele, não quero me submeter às ordens dele. Mas depois o filho pensou, se arrependeu e foi. E o pai o aceitou na sua vinha. Mas existe um outro que o pai chamou. Ele disse, eu vou, eu estou disposto. Mas depois o filho pensou bem, disse, não, a vontade de Deus é muito dura, Deus é muito exigente. E ele não foi trabalhar na vinha do seu pai. E aqui está claro, meus santos, se nós no início nós achamos a vontade de Deus exigente demais, se nós no início nos enveredamos pelo pecado, mas se nós nos arrependermos, se nós voltarmos atrás, Deus nos acolherá com misericórdia. E Jesus então se volta para os fariseus e diz, olha, as prostitutas e os publicanos vos precedem no reino de Deus, porque João veio e pregou o reino de Deus, e as prostitutas acreditaram, mas vocês não acreditaram. Ao contrário, porque João veio até vós no caminho de justiça, e vós não acreditastes. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Isto é, aquele endurecimento no pecado dos fariseus, dos saduceus, dos doutores da lei. Eles viam os sinais, mas eles não queriam se converter. Eles percebiam, meus santos, que Jesus, ele cumpria os requisitos para ser o Messias, mas eles não queriam se converter. Para mim, ele não é o Messias.
Isto é, o que é que significa este? Para mim ele não é o Messias. Significa, eu não quero acreditar que ele seja o Messias. Para mim isso não é pecado. O que é que significa quando alguém diz, para mim isso não é pecado? Significa, eu não quero que isso seja pecado. Que se eu aceitar que isso é pecado, eu terei que mudar de vida. Então, para mim isso não é pecado. Mas é apenas um artifício, um subterfúgio, do qual eu me utilizo para me isentar da responsabilidade de encarar esta verdade. Eu não quero me converter. Eu não quero mudar de vida. Aí eu digo, para mim isso não é pecado. Para mim isso não é vontade de Deus. Então a palavra de Deus mostra quais são as condições de nós seguirmos a Deus. E nós queremos segui-lo segundo a nossa maneira. João Batista mostrou que era necessário se preparar para acolher o reino de Deus e apontou Jesus como o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas os fariseus, como não queriam se converter, os saduceus, os doutores da lei, como não queriam se converter, eles não se deixaram dobrar. Jesus vai dizer aqui, vós porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Meus irmãos, esta atitude orgulhosa, soberba, que nos impede de mudar de vida, não poucas vezes está presente no nosso coração. Isto é, você, como não quer mudar de vida, você fica insistindo naquele pecado, naquela atitude, naquela postura. Por quê? Porque isso não deve ser pecado. Isso, para mim isso não é pecado. Se nós pegarmos a Sagrada Escritura, nós iremos encontrar várias passagens que mostram que Deus espera o nosso arrependimento. E para arrepender-se, precisamos ser humildes. O humilde, ele bate no peito, ele reconhece o seu pecado e ele suplica a graça de Deus. E Deus está disposto a perdoar. Deus não é cioso do seu perdão. Deus é generoso. Deus quer derramar a sua graça, mas a condição para que a sua graça, a graça de Deus, seja eficaz na nossa alma, é que nós nos arrependamos. Isto é, se o povo de Deus, aqui da primeira leitura, se arrependesse do seu pecado e reconhecesse a sua miséria, a graça de Deus os transformaria. Se no evangelho de hoje, meu santinho, deixa aí, limpa depois. Se no evangelho de hoje as pessoas reconhecessem o seu pecado e dissessem, não, a vontade de Deus é a correta. Se esses fariseus reconhecessem a sua miséria e estivessem dispostos a se converter, a graça de Deus seria eficaz nos seus corações. Mas a vontade de Deus não é boa. Isto é, o orgulho leva a pessoa a se fechar e não aceitar de que eu preciso me converter, mudar de vida, suplicar a graça de Deus para que Ele mude a minha mentalidade. Vamos lá, aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 19, Deus diz, arrependei-vos portanto e convertei-vos para serem apagados os vossos pecados. Meus irmãos, nós não temos dúvidas de que se nós nos arrependermos dos nossos pecados, Deus nos purificará dos nossos pecados. E nós somos cristãos católicos e nós cremos que Deus deixou na sua igreja um manancial de perdão. E a pergunta é, quem aqui, é uma pergunta retórica, ninguém responda, ninguém levanta a mão, quem aqui precisa se confessar, mas não tem procurado o sacramento da confissão? Imagine, meus santos, nós temos a graça de todos os domingos de manhã, nós temos um sacerdote ali no confessionário,
ouvindo as confissões. E no domingo, a partir das 5 da tarde, 2 sacerdotes ouvindo as confissões. E a pergunta é: e você, mesmo vendo isso, você não se converte? Você mesmo vendo isso, você não vai se confessar, porque você diz assim: ah, mas para mim não precisa. Isto é, você erigiu a sua vontade como de Deus, e você nega a vontade de Deus. Você diz que aquilo não é necessário para você, e você resolve seguir segundo a sua cabeça. Mas se você for humilde, você entrar na fila da confissão e confessar os seus pecados, Deus o perdoará. Então, meus irmãos, a palavra de Deus hoje é um chamado, isto é, para que eu reveja as minhas atitudes, como esse que disse que não faria a vontade do Pai, mas que depois repensou, mudou de ideia e fez a vontade de Deus. Que nós façamos o mesmo, repensemos as nossas atitudes, repensemos os nossos pensamentos, repensemos os nossos valores. Quantas vezes você fica amarrado em posições que você há muito tempo as tem, mas que não são de Deus, são pontos de vista seus, que você resolveu elevá-los ao grau da divindade, isto é, quase como que vontade de Deus, mas que isso não se adequa à vontade de Deus. Vamos a um outro texto, 1 João, capítulo 1, versículos 8º e 10º. São João diz assim: se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Isto é, se você bater no peito e disser: Senhor, eu sou pecador, Senhor, eu reconheço este meu pecado. Se você isso fizer, se você entrar na fila da confissão, se você pedir perdão a Deus pelos seus pecados, Deus o perdoará. Mas se você ficar: não, isso para mim não é pecado, não tem para que confessar, não, eu me confesso diretamente com Deus. Se você ficar fechado no seu orgulho, na sua soberba, você não será purificado. E não será purificado por quê? Porque você foi soberbo e não quis se curvar à vontade de Deus. Nós ouvimos aqui a leitura de Ezequiel no capítulo 18. Se nós pegarmos um pouquinho abaixo, nós ouvimos a leitura dos versículos 25 ao versículo 28. Se nós pegarmos aqui no versículo 32, Deus vai dizer: eu não sinto prazer com a morte de quem quer que seja, convertei-vos e vivereis. Isto é, se nós suplicarmos a Deus a sua misericórdia, se nós nos arrependermos dos nossos pecados, Deus não nos rejeitará, Deus nos acolherá. A pergunta é: mesmo ouvindo tudo isso, mesmo ouvindo esses vários textos aqui da palavra de Deus, o que é que nós faremos com esta palavra? Nós iremos deixar que ela toque o nosso coração e mude a nossa postura, ou nós iremos dizer, como é que diz aqui nosso Senhor, no final do evangelho de hoje: vós, porém, mesmo vendo, mesmo ouvindo tudo isso, não vos arrependestes para crer em Deus. Isto é, mesmo ouvindo toda esta palavra, você não se arrependeu e dizer: Senhor, eu quero me converter, ajuda-me. Senhor, eu quero romper com os meus pecados, ajuda-me. Senhor, o meu coração é tão resistente, eu sou tão inconstante, eu começo a te seguir, mas logo depois eu viro as costas para ti e te abandono, ajuda-me. Se você for humilde, se você sinceramente fizer esta prece, Deus que quer que todos os homens se salvem, Deus que quer que nós nos convertamos e vivamos, Deus nos concederá a sua graça. Mas para isso, nós precisamos pedir a Deus que nos conceda o dom do arrependimento. Nós precisamos nos esforçar para receber o arrependimento que Deus quer nos dar. Percebe que são duas coisas
sim, que não só não se contrapõem, mas que se requisitam. Por um lado, eu peço a Deus que me conceda o dom do arrependimento. Por outro lado, eu me esforço para me arrepender. Por um lado, eu peço que Deus me conceda o seu Espírito para que Ele me convença dos meus pecados. Por outro lado, eu me esforço para fazer morrer este homem velho orgulhoso, que quer dizer, para mim isso não é pecado. Por um lado, eu suplico as graças do alto. Por outro lado, fortificado pela graça, eu coopero com a ação de Deus. Por fim, então, meus santos, no dia de hoje, que nós falamos sobre a soberba e o arrependimento, eu gostaria de apresentar a figura de Santa Teresinha do Menino Jesus, neste finalzinho de homilia. Hoje nós estamos refletindo a respeito de quê? Do arrependimento que é próprio de quem é humilde. O soberbo não se arrepende, o soberbo não volta atrás, o soberbo ele diz, o que eu fiz está feito, não me arrependo de nada. O humilde, ele revê as suas atitudes, ele volta atrás, ele pede perdão, ele recomeça. Então pedir a Santa Teresinha que interceda por nós. Quem aqui tem algo muito difícil que necessita de conversão? Um apego desordenado, uma mágoa, um ódio, um ressentimento acalentado no coração, que você não quer se livrar daquilo, algo que o prende, talvez a um pecado mortal, ou algo que o prende a um pecado venial, mas que vai minando a sua vida espiritual e comprometendo até a sua salvação eterna. Quem aqui tem algo do qual precisa se libertar? Vamos apresentar, colocar nas mãos de Santa Teresinha do Menino Jesus. Hoje, se não fosse domingo, nós estaríamos celebrando o seu dia, 1º de outubro. Diz a história que Santa Teresinha, antes mesmo de entrar no Carmelo, ela entra no Carmelo com 15 anos, em 1888. Em 1887, ela conhece, ela ouve falar a respeito de Henri Pranzini, um cruel assassino que tinha sido sentenciado à morte, que tinha manifestado publicamente a sua rejeição de Deus e das coisas sagradas, e que ele seria entregue, ele seria morto. E Santa Teresinha então se oferece a Deus pela salvação dele, para que ele se arrependa, para que ele seja humilde e diga, eu errei em muitos momentos da minha vida, porque o orgulho, a soberba às vezes se transvestem de virtude. Eu sou alguém de opinião, eu sou muito verdadeiro, eu não vou agora, no final da minha vida, fazer de conta que eu sou religioso, se eu nunca fui. Não, você é orgulhoso e não quer reconhecer que durante toda a sua vida você foi um pecador empedernido, e que você agora no final da vida está recebendo a graça de rever a sua atitude e dizer, Senhor, perdão, eu errei durante toda a minha vida. Pois Pranzini ia ser condenado à morte, fechado à salvação, e Santa Teresinha se oferece a Deus pela sua salvação, e pede apenas um sinal para o seu consolo, porque ela não tinha dúvidas de que Deus misericordiosamente queria mais a salvação dele do que ela. Imagine, meus santos, se os pais aqui presentes tomassem uma atitude assim, de entrar mesmo numa luta espiritual pela conversão dos seus filhos, as esposas dos seus maridos, os maridos das suas esposas, os filhos dos seus pais, todos nós dos pecadores, isto é, vou me oferecer a Deus, vou me agarrar à vida de oração, e em todos os momentos da minha oração, eu vou pedir a Deus a graça do arrependimento para os pecadores, e para mim também, é claro, para que Deus me conceda a mim e aos meus filhos, a mim e aos meus pais,
a mim e aos meus amigos, a mim e aos pecadores, a graça de um arrependimento profundo, que nós sejamos humildes e não queiramos ser deuses, dizendo o que é o certo e o que é o errado, mas que aceitemos a vontade de Deus na nossa vida. Imagine que maravilha se todos nós aqui tomássemos essa atitude. Pois bem, Santa Teresinha isso fez, e foi marcado o dia da execução deste cruel assassino para o dia 31 de agosto de 1887, e ela se coloca em oração. No outro dia, o Carmelo recebe o jornal e ela começa a ler, e diz que aquele assassino recusou o padre, não quis se confessar. O coração dela tremeu, mas ela não se desesperou. Ela confiou na misericórdia de Deus, que queria a salvação daquele homem mais do que ela, e ela queria muito. Diz então que quando aquele assassino foi conduzido à praça onde seria executado, e ele viu os algozes com as espadas desembainhadas para lhe infligir a pena capital, diz que ele treme interiormente, e tinha um capelão, um padre do lado, e ele se volta para o capelão, que tinha um crucifixo na mão, e beija o crucifixo por 3 vezes. E ela disse: ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Deus concedeu a ele a graça de uma contrição necessária para que ele não se perdesse. Ele não se perdeu. Percebe aqui, meus irmãos, ela mesmo antes de entrar no Carmelo, ela já estava alcançando de Deus a graça do arrependimento, que é uma graça grandiosíssima. Converter um coração duro, empedernido, amarrado, engastado, afundado, mergulhado no pecado, não é coisa fácil. Olhe para o seu coração e veja, não é coisa fácil. E ela alcançou de Deus esta graça. Vamos lá, meus santos. Vamos hoje então nos agarrar a Santa Teresinha e pedir que ela nos conceda a nós, que ela nos alcance para nós esta graça, e que ela nos alcance também a graça de nós entrarmos neste mesmo caminho, isto é, que nós comecemos a rezar pela conversão dos nossos, pelo arrependimento dos nossos, para que todo orgulho e soberba que nos prendem ao pecado e aos nossos pontos de vista, que seja dizimado, dissipado, que nós sejamos humildes e digamos: Senhor, a tua vontade é boa, a tua vontade é certa, a tua vontade é perfeita. Ajuda-me, Senhor, a amar a tua vontade. O que tu queres para mim, Senhor, os teus mandamentos são perfeitos. Eu é que sou imperfeito e que não os vejo como tais, como perfeitos. Ajuda-me, Senhor, a ver a perfeição dos teus mandamentos, a ser obediente aos teus mandamentos e a ensinar os teus mandamentos a todos aqueles que passarem pela minha vida. E eu não tenho dúvidas, meu santo, que se nós começarmos a nos abrir a esta graça, ela será transformadora na nossa vida e na vida de todos aqueles que passarem pelo nosso caminho. Que nós tomemos então Santa Teresinha do Menino Jesus como nossa intercessora, como intercessora para as nossas famílias, para que a graça do arrependimento, da mudança de vida e da conversão se instalem no nosso coração, nas nossas famílias e no mundo inteiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. De pé, proclamemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,